Senhor, faz ela transbordar nesse lugar, Senhor. Nós já recebemos a unção poderosa, mas nós queremos declarar que ela se manifesta de uma maneira poderosa também em nosso meio, e que em Cristo Jesus nós esperamos no Senhor receber algo novo de cada instante, cada momento, cada versículo, cada palavra. Restaure em nós, Senhor, o nosso ministério, e leva-nos a experimentar a sua vida. Em Cristo Jesus eu declaro a vida do Senhor sobre nós. Amém. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bom, quero continuar. Vou ministrar o livro. É o 14º dia, para nós estarmos em sintonia. Amém. Mas o 14º dia diz assim: compreendendo a edificação. Nós estamos edificando a igreja. Fala, edificando a igreja. A palavra edificação, ela vem de edifício, que vem de construção. Fala, construção. Toda construção não precisa do quê? Pergunta para as mulheres, vamos ver, ó. Mulheres, o que uma construção precisa? Primeira coisa, o que precisa? Ah lá, parede, teto. A primeira coisa é o teto. Se não tiver teto, não. Precisa de um espelho, pastor. Toda casa precisa de um espelho. Primeiro é o espelho. A Alane sabe o que ela falou? Sapata. Sapato, pronto. Sapato. É a sapata, né? É o alicerce, fala alicerce. Então toda construção começa com um grande alicerce. O seu alicerce determina o tamanho da sua obra. Fala para o seu irmão, fala assim: o teu alicerce, o fundamento, determina o tamanho da casa. Se vai ser só um puxadinho, você quer ter só um cômodozinho, só um sapé espalhado em cima, ou você quer ser uma grande casa, um sobrado, um palácio para Deus? O que é que você deseja ser? Um palácio. Então você tem que ter o que forte? Um alicerce forte, amém? Bom, depois do alicerce você vai levantar o que? Não! Ajuda, irmão. Vão levantar as paredes, vai cair, irmãos. Tem que levantar as colunas. Fala, coluna. Fala, irmão. Você é uma coluna neste lugar. Aleluia. Amém. Quantas colunas eu tenho aqui? Aleluia. E depois da coluna, o que a gente vai fazer? Que parede, irmão? As vigas. Ô, Batuíra, eu não vou fazer casa com você. As vigas, fala vigas. Fala, irmão. Nossa aliança é o amor de Cristo que nos conecta. É Ele quem nos liga. Essas são as vigas. O amor do Senhor é a viga que nos fecha. Amém? E depois das vigas, o que você vai fazer? A laje. Amém. Ele gosta de encher laje. Se você precisar de alguém para encher laje, chame o Elias. Amém. Bom, aí você vem com as paredes. Aí você vem, coloca lá e faz a estrutura do telhado. E pode colocar o telhado, mas sem base e sem coluna, esquece. Nada vai ficar de pé. No máximo você vai apoiar algumas madeiras ali encostadas e fazer um puxadinho, né? Fazer lá alguma coisa improvisada. Mas quando vir os ventos fortes, quando vier a chuva, quando vier as ondas do mar, ela vai ruir. Amém? Então fala assim, olha, irmão, nós estamos edificando algo sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero falar sobre isso. Como que nós podemos compreender essa edificação? Porque lá em Efésios 4:11, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo ministra sobre a edificação da igreja, falando sobre os ministérios quíntuplos. Quais são eles? Ele chamou uns para apóstolo, fala apóstolo. Abre aí, vamos abrir então. Efésios 4, verso 11. Diz assim: e ele
concedeu, Ele mesmo concedeu. Todo mundo abriu aí? Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, fala, uns para apóstolo, outros para, fala, profetas. Pode falar, profetas. Quando eu terminar de falar, você repete. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aleluia. Então ele falou aqui 5 ministérios. Ele não falou de 5 títulos. Ele não falou de 5 cargos. Ouça-me. Ele falou de 5 ministérios, que são trabalhos, vocações, com um propósito. Ele fala assim, verso 12: com vistas. O que é com vistas? Com objetivo, né? Objetivando, com foco, é para aquilo, para esse objetivo. Então ele chamou 5, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o propósito, com vistas ao aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoar? É melhorar. O que mais? Aprimorar. O que mais? Como que eu consigo melhorar? Se eu tenho uma tarefa para fazer, como que eu melhoro? Treinando, capacitando. Se eu tenho que melhorar minha maneira de tratar minha esposa, o que eu tenho que fazer? Treinar. Sim ou não? Ele não tem esposa, porque você cutucou ele. Ele não tem esposa, porque você cutucou ele. Esses solteiros aí, viu, tudo apressadinho, vai ter umas cajadadas. Estou ligado. Mas esse aperfeiçoar é treinamento. Olha aqui, irmãos, presta atenção em mim, porque isso é super importante. Presta atenção. Paulo estabeleceu 5 ministérios para treinar os irmãos, o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo? Quem são os santos aqui? É a igreja, cada parte da igreja, irmãos. Nós somos santos, amém? Fala, irmão, você é santo. Então ele chamou, ele deu vocações, colocou habilidades espirituais, 5 tipos em alguns, para que esses alguns aperfeiçoem os crentes. Para quê? Olha só, para o desempenho do seu serviço, do seu trabalho, da obra que Deus tem para você. Deus chamou profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, para treinar você, para você poder realizar as obras que Deus confiou a você. Amém? E aí ele fala, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção, para lançar fundamento, levantar as colunas, conectar as vigas, levantar as paredes, fazer o telhado, os acessórios, o acabamento, deixar a obra pronta, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, igreja? Fala, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Fala amém. Amém. Aleluia. Então nós somos a noiva, a igreja. Então existem os ministérios que nós chamamos de ministérios quíntuplos. Não para sair daí chamando de apóstolo. Eu sou o apóstolo e minha esposa é a apostila. Não. Nós não somos de chamar por títulos. Nós achamos que essa é a questão do clericalismo. As pessoas que lutam para ter títulos, elas querem ter seus nomes reconhecidos, elas querem aparecer na foto, né? Querem aparecer lá, quer que sejam reconhecidas. O nome dela tem que estar piscando, uma luzinha apontando, esse aqui é o líder. Se você está atrás de um título, quando você conquista o título, você desiste de fazer o que deve ser feito. Porque o que nos atrai a sermos líderes é o chamado de Deus para a nossa vida. Fala aleluia. Aleluia. Então nós não estamos atrás de títulos. Eu não quero ser reconhecido como apóstolo.
apesar de ter uma unção apostólica, apesar de funcionar no ministério apostólico, ensinando os irmãos como começar, como projetar, como trabalhar com os irmãos, mas nós temos que entender que o ministério quíntuplo foi colocado para treinar, não para dar título para homem, para que homem possa usar a carteira do evangelista. Você já viu a carteira do evangelista? A carteira do pastor? Você já foi lá na Conde de Sarzedas? Quantos já foram na Conde de Sarzedas aqui? Você nunca foi no shopping dos crentes? Os irmãos precisam um dia lá na Conde de Sarzedas. Você está andando na rua, tem profeta falando: irmão, vem descendo lá, irmão, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Depois esses irmãos que botaram naquela rua esvaziou um pouco a rua, porque tem uns profetas lá, tudo picareta, falando: crente, está vindo aqui, mas Deus está falando com você, está fugindo de Deus. E ele fica expondo as pessoas. Eu fico vendo isso lá na Conde de Sarzedas, onde você compra CD evangélico pirata santificado, porque ele vem com óleo da unção. Pensa num negócio desse. O cara tem CD evangélico pirata, misericórdia, que queima o DVD. Em nome de Jesus, para com isso. Mas veja, os serviços então dos santos, irmãos, o nosso trabalho é edificar a noiva. Fala, edificar a noiva. Eu e você fomos chamados para nós construirmos a igreja de Cristo. E construir não é isso aqui, irmão, não pensa, não confunda, que nós vamos então ter que comprar um terreno para lançar os alicerces. É muito maior que isso, é muito pequeno. Ter um templo, ter um prédio, isso é coisa minúscula, é para gente ranheta, medíocre, que só pensa nas coisas naturais. Mas quem tem o olhar de Cristo, sabe que edificar a noiva é ganhar almas e fazer discípulos. Fala aleluia. Então veja, o nosso trabalho é edificação do corpo, é edificar a igreja. Fala para o seu irmão: o nosso trabalho é edificar a igreja. Tudo que você for fazer que está fora desse projeto de edificar a igreja, está fora do que Deus quer. Alô? Deus nos chamou para edificar a igreja. Agora, se você está inventando fazer coisas que não edificam a igreja, saiba que isso é você, que Deus não tem nada a ver com isso. Pastor, mas eu não posso trabalhar assim. Vai trabalhar edificando a igreja. Quero ser médico, seja o médico que edifica a igreja. Quero ser engenheiro, quero ser um engenheiro que edifica a igreja. E assim por diante. Você está me ouvindo? Já pensou se fosse para todo mundo ser pastor? Acabou a saúde. Está certo que nós vamos orar para poder de cura, mas tem pastor no cego para fazer obra. Eu vejo algumas obras que os pastores fazem. Já pensou sem engenheiro, sem pedreiro, Celia, só pastor? Então nós precisamos de pedreiros, pastores, engenheiros, pastores, técnicos, pastores, profissionais da saúde, pastores. E nós somos assim, amém, irmãos? Aonde fomos, a unção de Deus vai conosco, amém? Então veja, todos os santos devem ser treinados, devem ser trabalhados, aperfeiçoados para esta obra de construção da igreja. E nenhum de nós pode ficar fora desse treinamento. Amém, irmãos? Fala, nós precisamos ser treinados. Agora, para você fazer qualquer obra, irmãos, o que você precisa para construir o primeiro? Vamos construir o prédio. O que nós precisamos? Do quê? Não entendi. Do alicerce? Antes do alicerce, irmão. Não entendi. Antes do terreno, irmão. Tudo bem, o dinheiro é preciso, é verdade. Agora eu fiquei em dúvida, será que o dinheiro vem antes disso ou isso vem antes do dinheiro? Mas vamos supor que eu já tenho dinheiro, porque ele diz que é o dono do ouro da prata, então já temos o dinheiro, sim? Você sabe que tudo que você precisa de dinheiro, Deus já tem? É que você não aprendeu a pegar e aprimorar? Mas Deus, Ele é o dono de todo. Ele falou, pede que eu te dou. Então você tem à medida que você pede. Por que você tem pouco? Você pede pouco, você pede sem fé. Mas se você pedir com fé, você vai receber o que quiser. Então dinheiro para nós não é problema, amém? Amém? Não é problema, não concordo com Elias que o dinheiro é problema, não é problema, não é mesmo. Você fala, pô, não, um dia eu vou falar isso, não, já fale hoje.
O dinheiro não é problema. Fala, o dinheiro está na mão de Deus. Amém? A riqueza, Ele tem riqueza para nós. Bom, considerando que nós temos todo o dinheiro, então o que eu preciso antes de qualquer coisa? Projeto. Sem o projeto eu vou construir o quê? Se eu não planejar e não projetar, como é que vai sair essa casa? A cozinha vai sair dentro do banheiro. Você abre o box, está tá ali o fogão, não tem jeito. Então nós precisamos de um projeto, falar a planta da edificação. Bom, se Deus está falando para nós que nós vamos edificar algo, primeiro eu preciso dessa planta. Bom, como sabemos que nós vamos colocar cada tijolo? Qual o lugar? Onde vai ser a posição de cada alicerce, cada base, cada sapata? Qual a dimensão dela? Como nós vamos conseguir dar forma a esta edificação? Qual vai ser o padrão? Para isso, nós precisamos da planta da construção. Fala, planta da construção. E todos nós, trabalhadores, que estamos envolvidos nessa obra, todos nós precisamos conhecer a planta da edificação. Senão alguém vai fazer uma arte lá, vai acabar conectando fio onde não é para conectar, botando tijolo onde não era para pôr, fazendo lá uma parede onde era para ser uma laje. Você está me ouvindo? Então nós precisamos conhecer. Fala para o seu irmão, fala assim, você precisa conhecer a planta. O projeto que já foi dado por quem? Pelos apóstolos, irmãos. Os apóstolos já nos deram o projeto da igreja. Você quer edificar a igreja? Precisa conhecer a planta dela. Porque como nós vamos edificar igreja se não conhecemos a planta, o projeto da igreja? Então aonde eu tenho que consultar? No livro do projeto, no manual, que é a Bíblia. Fala Bíblia. Então todos os membros da célula precisam saber ler a planta e o propósito eterno de Deus. Sabe por que às vezes as coisas não funcionam? O líder está fazendo uma força para poder fazer algum evento ou marcar discipulado. Às vezes eu vejo o líder suando, ralando para marcar discipulado, ralando para marcar reunião, ralando para fazer para chamar. Ele marca, ele chama, ele faz, mas não acontece, porque às vezes os nossos irmãos não entenderam o projeto de Deus. Deus tem um projeto. Você tem que entender que o Espírito de Deus colocou para nós através dos apóstolos a maneira de edificar a igreja. E quando nós temos conhecimento disso, falamos, opa, entendi, é para isso, então conta comigo. O que falta é conhecer a planta. Fala, conhecer a planta. Esse é o grande problema. Os membros não sabem o que é a casa de Deus. Tratam as células apenas como um grupo pequeno e trabalham de acordo com o seu próprio entendimento. As pessoas tratam a célula como algo facultativo. Deixa eu falar para você, por favor. Nós não ganhamos nada com a sua presença na célula aqui. Sim, ganhamos. Ganhamos que você se torna mais fiel e aliado. Mas tem tanta gente perdendo célula, perdendo culto por tolice. Não quero dizer que você não possa visitar um parente. Eu acho que você pode mesmo. Não quero dizer que você não possa ir no aniversário. Pode mesmo. Não quero dizer que você não possa tirar férias. Pode mesmo. Mas espera aí, sonda bem seu coração. Será que todas as vezes que você falta é porque você teve um compromisso que não deu para você ir? Porque se você compreender qual é o projeto de Deus para a célula, você não falta nela. Deixa eu falar algo para você. A célula é instrumento de Deus para usar você, para liberar uma palavra abençoada para o seu irmão. A célula é um ambiente onde os irmãos vão orar por você, e você, junto com eles, vão planejar o crescimento do reino de Cristo. Olha, irmãos, nós somos uma igreja que leva a sério mesmo o evangelho. Nós estamos investindo a vida nisso. Nós estamos investindo o nosso coração, a nossa força, nossas finanças, nosso tempo. Cada um dos líderes está investindo o tempo que eles têm com a família. Os líderes às vezes estão abrindo mão de estar com a esposa que ele deveria, com os filhos, que é um direito dele, para dar atenção para os membros, para dar atenção para aqueles que estão com o coração desejoso de experimentar algo novo. E nós precisamos compreender que é através do discipulado que nós vamos receber experiências espirituais. Tem gente que já rodou na nossa frente, tem gente que já fez o que nós estamos para passar, experiências que eles tiveram, que nós hoje estamos para receber na nossa vida, e ele pode ser um canal de Deus para você. Fala, glória a Deus pelos discipulados.
Irmãos, é através da célula que nós vamos conhecer o projeto de Deus para edificar a igreja. Porque fala assim, a célula é a manifestação da igreja. Ok, primeira coisa, eu tenho que conhecer o projeto. Por que das células? Por que nós nos reunimos? Por que eu sou importante lá? Por que eu preciso estar na célula? Por que eu preciso estar no culto? Irmãos, a sua presença aqui faz toda a diferença. Uau! E nós, não é por nada, tem gente que fala assim, eu não dependo dos outros para adorar a Deus. Eu também não. Mas quando eu estou em volta de um monte de gente pegando fogo, é rapidinho para mim me incendiar. Você entendeu? Quando eu estou envolvido com pessoas que amam a Deus, eu posso estar até desmotivado, mas aquilo me constrange. Eu olho gente que está passando coisas piores do que eu, e essas pessoas clamando a Deus, crendo no Senhor. Eu falo, Deus, eu sou indigno, eu sou desleal, eu preciso olhar para a vida desse irmão. Não, eu vou abrir mão do meu orgulho, das minhas picuinhas, para poder adorar esse Deus também. Olha, você quer ser alguém cheio do Espírito Santo? Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. E é isso aqui, quando às vezes as pessoas não vêm. Semana passada foi um dia de crise para nós, porque alguns faltaram. Nem vou perguntar quem faltou semana que vem aqui. Não vou perguntar, fique livre disso, não se sinta acusado. Mas a sua falta semana passada nos trouxe uma crise. Uau, mas faltou vida, faltou mais resposta, faltou um irmão cheio do Espírito Santo falando amém. Só os cheios do Espírito. Faltou um irmão mais afogueado para orar por outro, para declarar a glória de Deus, para profetizar nesse lugar. E nós ficamos olhando isso e falamos assim, Deus, nosso coração não pode estar embasado em depender da fé de outro irmão. Mas vou te falar algo, não tem como família, falta um filho, o pai fica incomodado. Nós não somos aqui chefe, falta um funcionário, desconta na folha de pagamento dele. Tira lá, agora perdeu o DST também, o descanso remunerado. Vai perder o sábado, perdeu, não vai, não, tira lá o almoço dele, desconta o ticket, faz as continhas, desconta tudo. Isso é chefe. Nós somos pais. Quando um filho falta, o pai quer ligar, quer saber como é que está, por que não veio. Isso é uma família, irmãos. Nós estamos edificando uma igreja que é uma família. Nós não somos aqui uma turma contratada, ou estamos aqui só para curtir um ar fresco num tempo de calor. Mas nós estamos aqui para declarar que somos uma família e que cada um aqui é importante para nós. Fala para o seu irmão, você é importante para mim. Pega na mão dele e fala assim, você é importante. Você é importante. Importante. Importante para nós. Sabe, a sua ausência me deixa triste. Porque quando nós crescemos juntos, e nós trazemos os nossos irmãos, nós trazemos nossos amigos, nós trazemos nossos colegas, e eles ficam, e eles querem crescer, e avançam, querem fazer os cursos, multiplicam as células, isso nos alegra o coração. Fala aleluia. Fala aleluia de novo. Depois de ter a planta, o que eu preciso? O terreno. Bom, ok, eu tenho terreno, o que eu preciso? Bom, deixa eu ajudar vocês, senão eu vou ficar meia hora aqui até vocês acertarem. Depois que eu tenho um projeto, eu preciso ter o material para fazer a obra. Sim. Então vamos chamar esse material de pedras. Eu preciso das pedras, porque o edifício é feito por pedras. Então eu vou lá, pensa lá antigamente, porque Cristo Jesus, lá não tinha uma casa de material de construção vendendo bloco baiano, de 8 furos, é bloco de 20, pego de 20, não, pego de 15, não tinha isso lá. Lá eram pedras, cada um ia fazer uma construção e ia primeiro pegar pedras. Então, depois da planta, do projeto, eu preciso coletar as pedras. Fala, coletar as pedras. Então, irmãos, depois que você conhece a planta, a visão da casa, o projeto, então você precisa sair atrás das pedras. Assim, o nosso segundo passo é achar as pedras, que aponta para o evangelismo. O primeiro lá, que é o da planta, aponta para o ministério
apostólico. A unção apostólica, a unção de apóstolo, a vocação do apóstolo ele conhece o projeto da igreja, ele tem condições de planejar, projetar, começar, gerar, sonhar, desenhar, ensinar, fazer com que os demais irmãos também tenham a mesma visão para que a obra cresça. Amém? Então, quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos de objetivos, quando nós falamos do que vai acontecer, de coisas que nós queremos, por exemplo, nós queremos mudar, para onde nós vamos mudar? Queremos para um prédio maior, ou vamos entrar agora na cidade lá de Bertioga, falta só Bertioga para começarmos uma célula, e aí nós temos todo ali, depois o pastor Gilberto deve anunciar isso para vocês oficialmente, todo o Vale do Ribeira para a gente conquistar. Isso fala o seguinte, de uma visão apostólica, de planejamento. Agora eu preciso pôr mão na massa, eu tenho que ir lá buscar as pedras. Isso fala de evangelismo, alguém que pega as pessoas para vir para cá. Fala aleluia. Irmãos, nós não podemos pegar uma pedra bruta e já colocar na construção. A pedra, primeiro, antes de ser colocada na construção, ela precisa ser lavada. Depois de lavada, ela precisa ser aparelhada, ela precisa ser burilada. Fala burilada. Então, burilar a pedra é preparar a pedra para colocá-la na construção. Às vezes são pedras grandes demais. Quando tem pedra muito grande, o que nós temos que fazer? Tem que quebrar ela, cortar. Amém? Já viu quando tem alguns irmãos que chegam e se acham grandes demais? Eu sou o cara. O que essa igreja precisa de mim? O que eu posso fazer por vocês? Então os caras que se acham grandes demais, são as pedras grandes. Aí o que Deus vai fazer com essas pedras? Vai encher de porrada, e vai descer lá, um porrete nela, vai quebrar, vai pegar essas pedras grandiosas, que acham que são alguma coisa. Não, eu sou muito forte, eu aguento tudo, porque eu sou pesadão. Aí Deus vai lá e vai cortar no meio essas pedras, vai deixá-la em miúdos, apta para ser encaixada e ser fácil para ser trabalhada. Você já carregou uma pedrona enorme? Não dá, né? Já tentou? Agora, se você pegar essa pedra e picar ela, aí fica fácil, está vendo? Uma pedra quebrada é uma pedra fácil de trabalhar. Pedra quebrada é uma pedra que você coloca em qualquer lugar, dá para encaixar. Essa aqui ficou meio fogo, não tem problema, põe do lado, a gente põe a outra aqui. Pedras que são quebradas, elas não se incomodam de trocar de lugar com outras. Você está me ouvindo? Sabe quando você se incomoda de ceder o seu espaço? Você se incomoda de ver outros avançarem? Você se incomoda porque as pessoas têm oportunidade de você? Não, porque você se acha que você é uma pedra grande e Deus está quebrando você. Ok? Fica o recado, fica a dica. Tem gente que pensa assim: não, a célula é muito pequena para mim. Por que eu vou na célula? Eu preciso de um alimento mais. Teve alguns irmãos que vieram caminhar aqui, acho que foram os dois, mas um que deixou a mensagem: não, eu preciso ser cuidado só pelo pastor. Não, líder, eu sei que você... mas o pastor que precisa cuidar de mim. Nossa, que pedra grande. Bom, ela escolheu ser quebrada em outro lugar, mas vou te falar algo: vai ser quebrada. Não tem jeito. Quem se acha grande demais. Agora tem também aquelas pedras pontiagudas e ásperas. Já viu aquela que você vai pegar, você se corta, né? Elas possuem lascas às vezes cortantes, né? Tem umas lascas assim, e acabam ferindo as outras pedras. Essa também precisa ser burilada, precisa ser lixada. As pedras que, se você encosta em outro, ela ofende, ela lasca, ela machuca outras pedras. Essas não servem para fazer a construção. Ouça-me. Você está entendendo aqui, no meio dessas frases aqui de efeito? Estou falando daqueles que gostam de cutucar o irmão, que gostam de apontar o dedo, que gostam de falar por trás, que gostam de falar na frente, que não têm respeito, que são desleais. Não serve para edificar a casa de Deus. Você precisa ser burilado. Vai vir lixa de Deus para lavar, obrigado irmão, lavar você, para lixar você, para te deixar que nem aquela pedra sabão. Já viu pedra sabão? Lisinha, aqueles seixos de rio.
Já viu aquelas pedras que ficam no rio, redondinha assim? Ela é tão perfeita. Por que ela é tão perfeita? Porque ela ficou recebendo água, que todas as quinas e pontas dela foi cedendo, foi removendo, e aí ela ficou lisinha. É assim, Deus vai deixar você lisinho, para que depois você possa ser usado. Então, pessoas que muitas vezes se colocam, contra outras pessoas. Nós somos igreja, irmãos. Olha aqui para mim. Nós somos família. Será possível que nós estamos numa célula onde um líder tem algo contra você? Já não basta o capeta, agora tem um líder. Ouça aqui. Olha aqui. Você acha que o teu pastor está contra você? Às vezes você não entende o seu pastor, não entende o seu líder. Pelo amor de Deus, é você que não está entendendo. Mas você acha que tem alguém contra você? Essa semana vieram falar comigo, estava mal comigo, mas você ficou mal porque... Falei, irmãzinha, vem cá. Você conhece o meu coração. Você acha que eu estou contra você? De jeito nenhum, pastor. Mas como você pensou isso de mim? Como você achou que a minha atitude aqui foi porque eu estou querendo ser mal com você? Irmã do céu, irmãos do céu, o nosso coração vai ver você avançar, mas é que você só quer ouvir o que você gosta. Você não gosta de ouvir o que você precisa ouvir. Você só quer ouvir aquilo que massageia o seu cerebelo. Essas orelhas que parece um Eubicem, um Doritos, um Fandangos. Você quer cafuné, você quer carinho, você quer beijinho, você quer que alguém chegue, achei uma chupeta outro dia, devia deixar aqui em cima, quer um apetinho, você quer, sabe, nossa, me massageia o meu ego. Nós aqui estamos para te ajudar a crescer, para falar a verdade para você experimentar algo novo de Deus. Ou você quer que a gente continue enganando você? Continua assim, irmão, continua. Não tem problema, nós queremos seu mal mesmo. Aqui é a igreja de Satanás, se liga, irmão. Qual o nosso propósito aqui? Qual o nosso coração? Eu vou falar para você, às vezes nossos métodos não são os melhores, é verdade. Estamos dentro do que Deus nos deu de revelação. Vamos fazer alguma coisa e não sai perfeito. Esquecemos algo, ou não fomos tão assim claros da maneira que você pudesse compreender melhor. Mas vem aqui, nós somos pessoas de Deus, que temem a Deus, que servem a Deus, e a sua vida nós vamos prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta de cada conselho que eu der para você. E quando nós vamos dar um conselho, há temor de Deus antes de tudo, irmão. Antes de tudo. Agora achar que o teu líder, que o teu irmão da célula, ele quer puxar meu tapete, ele quer acabar comigo, que estão tirando minha chance. Irmão, nós queremos ver você crescer, nós queremos ver você avançar, nós queremos ver você refletir a glória de Cristo, amém? Fala aleluia. Só quem é pedra que precisa ser burilada fala glória a Deus. Amém. Eu também preciso, eu também sou às vezes uma pedra com lasca. Eu tenho umas pontas bem pontiagudas que você não vê. Eu uso umas roupas folgadas, mas se você for apertar aqui, você vai... Ai! O que foi isso, pastor? Não, você tocou num lugar onde eu preciso. Obrigado, pode levar esse aqui, tem pano. Obrigado. Amém, irmãos? Todos nós precisamos ser burilados. Fala para o seu irmão, irmão, eu preciso ser burilado. Sabe, irmão, qual é a visão de uma grande igreja? Ouça-me, qual a visão correta de uma grande igreja? É quando tem muitas pessoas? Tem lugares que conseguem trazer muitas pessoas. É impressionante. Sem falar de ministério, mas tem gente que reclama várias vezes da igreja lá do dinheiro e da igreja do Ascura. Lasca o pau. Fala que falta caráter, falta isso, falta aquilo. Ok, eles conhecem mais do que eu só conheço que a mídia mostra. Mas, por que elas vivem cheias? Tem igreja que tem condições e marketing e poder de pegar bastante pedra. Mas só porque pegou um monte de pedra, quer dizer que está edificando a igreja? Ouça, se você for numa casa de material de construção, lá tem um monte de tijolo, sim ou não? Lá tem ferros, tem vigas, tem cal, cimento, areia, pedra, tem tudo para uma grande igreja lá, sim, uma grande construção, sim ou não? Mas é uma grande construção? Então não adianta ser uma igreja onde nós só somos pedras, se eu não tiver
conectado, posicionado, pronto para fazer parte do edifício, eu só sou um amontoado de pedra. Nunca leve em consideração a quantidade de pedras ou de pessoas que é numa igreja, mas veja a quantidade de discípulos que refletem o caráter de Cristo. Aí sim você vai me dizer: esta é uma grande igreja. Está me ouvindo? Às vezes as pessoas reclamam das pessoas que saem. Pastor, mas o irmão está saindo, está desconectando, o irmão não quer ficar. É porque ele é uma pedra solta. Pedra solta. Você já deixou bloco de tijolo na frente da casa para fazer reforma? Quem já deixou sabe o que acontece. Que nem areia. Você vai lá, deixa areia. O que acontece? Alguém vai lá, cata um baldinho. Você deixa uma caçamba lá. Quando você vai olhar na caçamba, metade dos trecos do vizinho está lá. Então veja, se você não quer que uma pedra, um tijolo seja removido, o que você tem que fazer com esse tijolo? Alguém pode pular o seu quintal e pegar. O que você tem que fazer então? Para ele não roubar mesmo. Conecta logo ele, passa cimento, acabou. Ninguém vai pegar. Pessoas que saem fácil são pessoas desconectadas, pessoas que não têm vínculo, não criou vínculo, faltou aquele cimento para pegar essa pedra e conectá-la na construção, e vir um cimentão, e ela está lá feliz da vida, porque ela está sendo usada por Deus. Mas às vezes as pessoas vão embora, saem, porque estão desconectadas. Pedras desconectadas da construção são facilmente removidas. É só alguém passar a pegar. E elas se quebram fácil também. Escapa da mão, plim. Agora, quando você já pôs o tijolo e pôs outro em cima e passou aquela massa, Elias, e o bichão ficou duro. Tá lá, ninguém tira. Aí pode bater que não quebra. Agora pega um bloco de barro e dá algumas batidinhas com a pá de pedreiro. Ele quebra rapidinho. Agora fixa ele. Coloca ele na construção. Passa a massa. Vai lá com a pazinha. Aí tem que bater forte. E se ele estiver cheio do Espírito Santo, que é o bloco cheio do cimento, aí você pode tascar, vai quebrar por fora, mas por dentro ele é firme. O barro vai embora, mas por dentro é concreto do mais puro, não se dobra, aleluia. Você está me ouvindo, irmãos? Então, terceiro ponto, que as pedras devem ser buriladas. Olha só, Colossenses 3, verso 16. Burilar as pedras é quebrar algumas grandes e tirar as arestas, amém? Agora olha só o que diz Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, aleluia. Olha, irmãos, um grande problema que as igrejas enfrentam, algumas igrejas enfrentam, é o que o discipulado se torna uma relação exclusivista e controladora. As pessoas querem controlar. Isso é um risco. Quando começou essa questão de igreja em célula e falar de discipulado, começou uma questão, você foi com quem? Você vai com onde? Porque você tem que me pedir. Você comprou? Por que você comprou? Você pediu para mim? Você tem que pedir para mim. Isso é algo controlador e exagero. E isso começou a expelir as pessoas. Sabe, o discípulo, as pessoas, elas só se sujeitam e também desejam ser ensinadas, exortadas por um discipulador que seja alguém que, em primeiro lugar, ame e mostre que o discípulo é importante. Nós não queremos controlar a sua conta bancária, mas nós queremos ensinar a você a usar a sua conta bancária. Nós não queremos escolher com quem você vai casar, mas nós queremos alertar e mostrar o caminho de alguém que quer casar correto.
Nós não queremos que você saia tomando decisões, mudando de emprego, para só prosperar e ganhar mais dinheiro. Nós queremos ensinar um caminho que você possa fazer escolhas sábias para prosperar de verdade. Porque desde quando que prosperar é ter dinheiro? Se fosse assim, ladrão de banco seria próspero. Então, prosperidade tem a ver em fazer a vontade de Deus. E discipulado é quando alguém te ajuda. Você sabe, filha, por que a tua casa não muda? Porque você é uma mulher que não se dispõe ao discipulado. Vou te falar, isso é verdade. Eu fico, às vezes, as pessoas vindo com as mesmas reclamações. De esposo, de filho, de problema. Homens que reclamam da esposa, reclamam de filho. As mesmas reclamações. Vou te falar, você é alguém que dificilmente se submete ao discipulado. Porque se você fosse alguém que desejasse o discipulado, você vai encontrar no discipulado sabedoria para vencer os seus problemas. Eu vou falar para você, eu fui transformado, foi num discipulado. Houve um discipulado uma vez que a Paula soltou um negócio que eu não sabia lá, né? Eu não estava sabendo, e a Paula falou assim, e era com o pastor Gilberto? Foi. Olha, pastor, e o César, inclusive, ele faz assim. Eu olhei para ela, não estava sabendo dessa. Você faz. Eu falei, eu faço, mas estava ruim? Eu não gosto que você faz assim. Tá bom. Se eu tivesse só com ela falasse para assim, querido, eu não gosto que você faz assim, capaz que eu continuasse fazendo. Mas quando ela falou para o meu pastor, que é o meu líder, na hora eu comecei a me posicionar. Eu não catei ela lá fora, falei assim, sua traidora, me caguetou. Eu não fiz isso. Que é a tendência, eu já vi isso. Algumas reuniões eu falo ainda para o casal, eu falo, agora você vai sair daqui, você não vai virar para ela e vai falar assim, onde já se viu você falar isso de mim, minha esposa diante do pastor, você falou da minha vida para ele, mas não é, o discipulado é para isso, o discipulado é para falar da vida dos outros, discipulado virou fofoca? Então, discipulado é para você falar da tua vida, das suas lutas, das suas dificuldades, e a tua esposa, ela tem todo o direito de falar quem você é, amém? E o teu esposo tem todo o direito de falar quem você é, viu, esposa? Ele pode falar que você não faz, e não ache ruim, porque quem está ouvindo vai querer ensinar você, e porque alguém que tem zelo vai te ensinar, você vai ser mais temeroso na hora de fazer. E eu vou te falar, eu venci várias coisas na minha vida porque minha esposa me caguetou. Isso faz parte do processo de crescer, amém? Por isso, esposas, marque discipulados, chama lá e cagueta o teu marido para o líder, para líder. Você fez isso, pastor, você tem que ver lá meu líder, tem que ver como que ele deixa a roupa antes de dormir, ele não toma banho para deitar na cama, não escova os dentes. Não, aí depois ele quer bitoca, cagueta ele mesmo, esse porquinho aí que mora com você. Nós vamos via discipulado ensiná-lo a tomar um banhão, escovar os dentes, passar um Listerine. Mas também não reclama, hein? Que ele tiver que chegar prontinho lá, a santa tem que estar prontinha também. Amém? Amém, Elias? Sim, irmãos? Então, amém. Isso é bom falar porque é uma das grandes verdades. Amém. Olha, irmãos, sabe quando o discípulo, ouça aqui, o discípulo só aceita ser ensinado e exortado pelo seu discipulador, e esse, por sua vez, não admite que ninguém venha instruir o seu discípulo. Quando os membros acham que toda correção tem que vir do líder ou do discipulador. Ninguém pode falar com ele. Não, você não é meu líder. Nós somos uma igreja, irmãos. Nós somos livres aqui para ensinar a verdade. Um irmão vê o outro fazer algo errado, o certo é esse irmão que viu ir lá corrigir. Mas como fica você? Se alguém vir você aprontar e falar assim, irmão, não faz assim que isso está errado. Não, você não é meu líder para falar na minha vida. Que é isso? Ou quando alguém está corrigindo o seu discípulo e você olha lá e fala assim, o que ele está fazendo lá corrigindo o meu discípulo, hein? É minha ovelha. Deixa eu falar algo para você, ninguém é de ninguém aqui. Se vocês são ovelha, essa é minha. Porque eu sou pastor, e pastor tem ovelha. Como a ovelha faz? Está vendo, ovelhas? Agora, nem minha, vocês são ovelhas do meu pastor, que é Deus, que é o Senhor Jesus, e nós somos todos ovelhas do seu rebanho. Como as ovelhas fazem? Mé. Amém? Mas deixa eu dizer algo para você, você não pode ficar mal quando você ver um líder de outra célula corrigindo o seu membro. Isso é zelo pela obra de Deus. Amém, irmãos?
Nós somos livres dessas questões tolas de que é meu, você é meu. Senão vai multiplicar a célula e vai fazer o quê? Quando o irmão fala assim, não, essa é minha ovelha, eu falo assim, você pôs o sobrenome no RG dela? Se eu pegar lá uma filiação, não tiver teu nome, não é sua. Porque se for o pai, aí eu posso concordar, mas não é. Você é alguém colocado por Deus para ser bênção. E Deus às vezes vai permitir esses discípulos, esses pais espirituais, ao longo dos anos, várias fases na sua vida. Você tem que estar pronto para andar com alguém diferente. Você tem que estar pronto para receber algo novo de uma pessoa que nunca andou com você, que não te conhece. Olha só, está mudando agora, o pastor Gilberto vai deixar de ser meu discipulador. Não vai deixar, porque ele é alguém que eu sempre vou correr para poder ter um conselho, e ele sempre vai me dar bons conselhos. Agora eu vou receber de um outro discipulador, que tem uma outra visão, uma outra unção, uma outra estratégia, e eu que vou ganhar com isso, porque além de toda a bagagem que eu tive do meu pastor Gilberto, agora eu vou ter lá do pastor Wilson, que é um outro pastor diferente, que vai acrescentar na minha vida muita sabedoria. Você está me ouvindo? Nós não podemos andar amarrados, senão você está perdido, irmão. E se o seu líder for para a Zâmbia? Zambiou. Você vai ter que ir junto? Você vai junto para a Zâmbia? Quantos gostariam de ir para a Zâmbia aqui? Oh, Mugabe would like to go to Zâmbia, Mugabe. Mugabe é de lá, de Uganda. Vai para a Zâmbia. Vamos mandar Mugabe para a Zâmbia? Agora não. Agora ele vai ser treinado para mandarmos Mugabe para a Zâmbia. Eu já tenho um projeto com ele. Um dia ele vai estar lá trabalhando. Quem sabe? Vamos conversar com o pastor Marcelo aí para conectar o irmão. E de repente ele voltar para lá. Mas enquanto isso, ele vai dar fruto aqui com a gente. Amém? Mas deixa eu dizer algo para você. Se o seu líder for enviado para uma outra cidade, como é que você faz? Acabou o mundo para você? Você é discípulo de Jesus mesmo? Hã? Ou você é discípulo de um líder? Fala, dos dois, pastor. Você nunca vai mostrar que é discípulo de Jesus se não for discípulo de um líder. Ouça aqui. Nunca você será discípulo de Cristo Jesus se não aprender a se submeter a um homem que às vezes, muitas vezes, não vai saber o que você sabe, vai saber até menos. Isso é teste na sua vida, só para ver se você tem uma qualidade fundamental chamada submissão. Amém, irmãos? Quarto ponto: as pedras devem ser encaixadas, preparadas, né? Colocar as pedras na posição correta, né? Essa parte aqui, bom, só lembrando que a parte de burilar as pedras e estar lá tratando, aparando, né? Nós estamos lá trabalhando essas pedras. Ela faz parte então do mestre, do pastor, amém? O pastor que faz esse trabalho de burilar e preparar as pedras, é um ministério, né, pastoral. O quarto é: as pedras devem ser encaixadas. Fala encaixado. O primeiro é o mestre, irmãos, é o que eu falei que é mestre, que é de ensino, tá? O quarto agora é as encaixadas, que é o ministério pastoral. Olha só, depois que você prepara a pedra, você precisa agora conectar, colocar ela no lugar certo e cimentá-las uma nas outras, para que cada uma tenha uma boa relação e esteja ligada. Amém, irmãos? Esse aí é o ministério pastoral. Todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Fala, cuidar uns dos outros. O Senhor nos chamou para cuidarmos uns dos outros. Necessitamos estar atentos para que cada pedra nesse edifício ela seja trabalhada e colocada no seu lugar correto. Para isso Deus colocou pessoas ao nosso redor. Amém? E outra, essas pedras precisam de manutenção, que às vezes ela vai sofrer algo, uma intempérie, uma batida, ela vai se deslocando lá de escola, e aí o trabalho do pastor é, de novo, cuidar dela, dar condições para ela ficar conectada. Irmãos, nós temos que ter uma vida sensível ao problema dos nossos irmãos. Amém? Sabe qual é o maior ministério? Nós falamos na videira que o líder é o pastor da videira. Porque quem está conectado nas ovelhas, de cara assim, são os líderes. Às vezes as pessoas não vão, tá? Não vão à célula. Ela fica sem cuidado. Mas quando eu precisar eu ligo para o pastor. Aí você vai ter que ver a agenda do pastor, para ver se o pastor tem condição de te atender naquele dia. Agora você tem um líder que está full time lá, está liberado para te ouvir. É só você ligar para ele que ele vai na sua casa, marca com você, tira um tempo com você. Então veja,
Nós precisamos compreender que eu preciso de um líder para me ajudar a ser cuidado e trabalhado, para que eu possa crescer. E desconectado de célula, você não tem líder. Deixa eu falar algo para você. Se você não estiver inserido numa célula, nós não temos como te ajudar. Às vezes as pessoas pedem ajuda. Ah, pastor, tem como dar uma cesta básica? Tem, via célula. É a célula que vai levantar a cesta básica. E se faltar? Aí a igreja. Porque a célula é a igreja. Você está me ouvindo? Então a célula, ela é a função de cuidar dos membros, pastoral. Amém, irmãos? Amém. O quinto ponto é o controle de qualidade, né? Que é o ministério profético. Esse ministério é responsável pelo controle, né? Para saber se o que estamos fazendo está de acordo. Quando você constrói algo, você precisa cuidar para que a construção esteja de acordo com o projeto. E o ministério profético é aquele que fala por Deus, vai dizer, fala assim, ó, irmãos, nós estamos no caminho certo, é isso mesmo. Olha, o nosso projeto é esse, olha, estamos fazendo, está dentro. É palavra de Deus confirmando as decisões. Palavra de Deus falando conosco. Nós estamos aqui no jejum, você que não veio ainda, nós temos um tempo de profetizarmos um na vida do outro. E tem sido bênção, hein? Sim ou não? Só quem tem vindo fala assim, aleluia. E os irmãos ficam livres, eles vão, pedem para Deus dar uma palavra, Senhor, me usa agora para dar uma palavra para o meu irmão. Aí ele vira e fala, Deus está me falando isso, e eu vejo as pessoas chorando, eu vejo as pessoas assim comovidas, eu vejo Deus fazendo, eu falo assim, Deus está nesse lugar, está usando os nossos irmãos aqui. Olha, se fosse alguém de fora, não, isso tem que ficar com o pastor, não, cada um de nós tem que profetizar, cada um de nós temos que dar uma palavra de Deus para os irmãos, porque é assim que nós crescemos, amém? Então veja, quais são as funções do ministério profético? 1 Coríntios 14, 3. Abre aí. Correndo. 14, 3. Olha só, ele diz assim, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém? Para que serve a profecia? Falei, edificar. Então, se a profecia é para derrubar, que eu já ouvi várias profecias para derrubar. Pastor, Deus me disse, irmão, eu já vi dando aula, os irmãos vêm dar testemunho, que foi profetizado que eu não podia trabalhar essa semana, porque o diabo queria acabar com a minha vida. Eu falei, nossa irmão, todo dia o diabo quer acabar com a minha, e nunca me falaram isso para não parar de trabalhar. E você tem a sorte que é só essa semana. A sorte ou o azar, isso depende muito do ponto de vista. Eu tenho a sorte de ser todo dia, porque eu sei que eu estou fazendo as coisas de Deus. Mas cada profecia balela, cada palavra que não acrescenta nada, cada palavra às vezes que não é de Deus, porque não edifica, porque não exorta. Sabe o que é exortar na palavra? Sabe o que é exortação? Tem gente que acha que exortação é descer o cajado, é dar umas broncas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem alguém acordado nesse lugar? Sim. Tem alguém dormindo também? Então é o seguinte, exortar não é dar uma bronca, exortar é motivar, dar a bronca é admoestar. O certo da palavra exortação é aquele que anima. Bora, irmão, então a profecia ela vem para fazer o quê? Aleluia, então vou fazer, glória a Deus. É isso, animar, amém? E também para consolar. Quando alguém está abatido, vem alguém com uma palavra de Deus e libera, irmão, fique em paz, Deus vai fazer, é algo novo que Deus está pondo em suas mãos, não é nada que se perca, que não vire uma semente, porque quando vira uma semente vai brotar, irmão, Deus vai fazer. Olha, palavras proféticas que falam do que Deus tem para nós, que tem a função de exortar, que é motivar, consolar e edificar, amém? Agora, vou te falar algo, né, que toda construção é muito motivadora. A gente está para mudar, de repente, aí estamos vendo, né, irmãos? Nada certo ainda.
Mas, uau, e o Elias já fica assim, meu Deus, já vai começar projetos, irmãos, e vai ter santa convocação, vamos pintar, vamos quebrar, vamos encher laje, e vamos fazer as portas, vamos passar fio, vamos mudança. Aí tu, uau, é muito legal o lugar novo, mas dá um trabalho lascado, cansa, né? Desgasta. Isso faz parte desse trabalho, né? De você edificar. Mas o trabalho quase nunca acontece também no tempo previsto e na qualidade esperada, por isso que cansa. Lutamos, e o negócio não saiu do jeito que a gente queria. Sabe, irmãos, é alguém que tem uma palavra de Deus que vai nos consolar e motivar nessas horas. Que ele vai falar assim, mas está crescendo, irmão, olha, está sendo bênção, imagina quantas pessoas vão encher esses lugares. Essa semana eu fui de novo ver o salão aqui do lado, 1.000 metros quadrados, enorme, o cara ainda quer lá os 20 mil reais, 15 mil mais ou menos. Eu falei, Deus, nós não temos ainda dinheiro na mão para isso, não está na mão, está no céu, só precisa chegar na mão, mas nada tão motivador. Mas a hora que você começa a olhar, fala assim, mas quanta coisa tem que fazer, quebra aqui, arruma. Mas olha, esse lugar vai estar cheio de gente apaixonada. Nós vamos levar as pessoas a ouvirem a palavra da verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. As pessoas vão encontrar libertação, cura, milagre nesse lugar. Você está me ouvindo? Então veja, irmãos, isso é importante. Outro projeto, outra parte importante, que além de você trabalhar, é a supervisão. Precisa ter alguém supervisionando, senão os trabalhadores ficam preguiçosos. Você já viu isso, que um chefe da obra não está lá? Os caras ficam quanto tempo na marmita? E vai jogar dominó, e joga dominó, palitinho do lado. Eles ficam lá 1h30, aí chega o chefe da obra. O que acontece com os peões, Elias? Guarda tudo, já levanta, pega um pouco de cimento, passa na testa assim. Aí você vai lá, está fresquinho o cimento, molhadinho, né? Então tem que ter supervisão, senão as coisas não acontecem. Tudo que você não se supervisiona, para. Amém, irmãos? Não supervisiona o seu casamento, irmã. Não supervisiona o seu marido, irmã. Não supervisiona a sua esposa, irmão. Não supervisiona os seus filhos, irmãos. Você vai ver onde eles vão parar. Nossos olhos têm que estar atentos a todas as coisas. Mas eu não vou duvidar do meu marido. Não falei para você duvidar, mas vai checar, vai. Eu falo para o meu filho, ó, você faz assim, tá bom? Eu vou lá e vou checar. Você não confiou em mim? Não, eu confiei. Eu quis ver se ficou bom mesmo. Quis ver se você fez do jeitinho que eu esperava. Pô, isso é bênção, sim ou não? Isso não é desconfiança. Quem desconfia não pode checar? É isso? Quem confia não pode checar, perdão? Quem confia não pode olhar para ver se está sendo certo da maneira que deve ser feito. Amém, irmãos? Então nós precisamos de supervisão. E por fim, como podemos cooperar então na edificação da igreja? Como a gente pode crescer como igreja? Vamos lá, agora prático. Oh, aleluia, segura esse relógio, em nome de Jesus. Já deu Aécio aí? Os irmãos não fizeram festa? Calma, irmãos, eu creio no milagre ainda. 1%? Quem já foi? Para quem crê, nunca fala já foi. Não, mas eu tenho fé. Você vai ver que vai aparecer uma... Você vai ver. Vocês estão meio abatidos. Deu 8 e pouco, vocês começaram. Calma, irmã, pouca fé você. Pode parar. Vamos lá. Como podemos cooperar na edificação da igreja? Primeiro, que agora vai precisar de igreja. Agora vai precisar um monte de igreja para poder arrebentar com esse espírito maligno que está sendo liberado aí. Você vai precisar. Agora nós vamos crescer, Elias, porque a hora que arrancar a paz dos que estão gozando a paz, eles vão precisar de Deus. Sabe onde cresce a igreja? Só nas favelas. Onde cresce a igreja? Onde as pessoas estão lá sedentas. Elas não ficam se enroscando por causa de picuinha. Elas não ficam se agarrando por causa de eles não ficam pegando em coisas tolas. Não gastam saliva com coisas que não prestam. Por isso que é o povo pobre que mantém a obra de Deus acontecendo. Saiba disso. E se Deus tem te dado recurso, você tem sido próspero, honre a Deus. Honre a Deus. Não perca a sua fé no Senhor e honre a Deus. Amém? Mas
Primeiro, precisamos nos reunir. Você quer edificar a igreja? Você tem que se reunir. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala assim, nós temos que nos reunir. Irmão, não adianta falar de edificação se cada um quer fazer as coisas e não quer prestar conta para ninguém. Se cada um edifica do seu jeito, você tem que estar unido. Fala, união. Por isso da festa da união. Fala, festa da união. Então a reunião é extremamente importante para a edificação do corpo. A nossa reunião aqui, estarmos juntos é importante para a palavra ser edificada. Pensa se você não estivesse aqui hoje, você não ia ouvir essa palavra, você ia na sua célula, ia ficar boiando, não ia poder cooperar, não ia poder crescer, não ia receber tanta revelação do que Deus está falando para você, porque é importante nos reunir. É importante nos reunir. Sabe, irmãos, quando nós estamos em Cristo, ouça aqui, é natural isso, você sentir necessidade dos irmãos. Quando você é um com Deus, você sente vontade de estar com os irmãos. Deixa eu falar, isso é sério. Por quê? Porque é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Você fala que, não, eu amo a Deus, mas eu não quero estar com os irmãos. Mentira, você é egoísta, você gosta de fazer as coisas, só te dão vontade, e você não conhece o amor de Deus. Porque quem conhece o amor de Deus, ele perdoa, ele tem um coração generoso, e o prazer dele é estar do lado de pessoas que amam a Deus também. Posso ouvir no glória a Deus? Sabe, irmãos, eu fico vendo, por que as pessoas não querem viver juntas? Eu até questiono, será que elas nasceram de novo? Porque veja, alguém que recebeu o Espírito de Deus, ele é guiado por esse Espírito. Presta atenção, às vezes você está sentado aí, você é alguém que crê em Deus, mas você não nasceu de novo. É diferente crer de nascer de novo. Crer, todos creem, até o diabo. Mas nascer de novo é aquele que deixa com que o Espírito conduza. E é impossível alguém que tem o Espírito de Deus não querer viver em comunhão com outros irmãos. Porque é o próprio Espírito de Deus que nos une. É o próprio Espírito que nos ajunta e que nos faz ser bênção. Ele mesmo disse, é melhor ser dois do que um. Ele nos ensina a estarmos em comunhão. Mas aqueles que se recusam a isso são pessoas que raramente, eu vou te falar com propriedade, são pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, são guiadas pela sabedoria, pela vaidade, pelo egoísmo. Você está me ouvindo? Precisamos perceber que nascemos de novo, irmãos, e recebemos essa pessoa de Cristo dentro de nós. Amém? Sabe, você pode ter muitas dificuldades no dia a dia, falta de tempo, horário difícil, sempre haverá, no coração dos nascidos de Deus um anseio pela comunhão. Você vai estar lá no meio do problema, você vai falar assim, puxa, como estão meus irmãos? Você vai estar lá fazendo as coisas, vai vir um irmão na cabeça. Falei, nossa, acho que eu vou ligar para ele. Você está lá dirigindo, falando com o irmão, porque o seu coração está conectado no dele. Alguém que nasceu de novo, sempre lembra dos seus irmãos na fé. Amém? Depois você nasce, você precisa crescer no Senhor. Fala, crescer no Senhor. Efésios 4, 15, 16 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Efésios 4, 15 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Fala aleluia. Irmãos, somente alguém crescido, o corpo crescido, a igreja crescida, ela vai poder expressar apropriadamente quem é o Senhor. Às vezes você pega um bebezinho, ele é filho, mas ele não expressa o pai. Quantas crianças que nós temos que cresceram e escolheram caminhos longe dos seus pais? Só porque alguém recebeu então o DNA, ele quer dizer que ele vai expressar o seu pai de fato? Nasceu, ele precisa aprender a crescer. Às vezes nós somos pegos em tantas questões minúsculas e medíocres. Sabe, a maior causa dos nossos problemas entre pessoas aqui, em qualquer lugar, chama-se infantilidade. Infantilidade. Gente que não cresce,
gente que não dá resposta de pessoas confiáveis, maduras. E o resultado disso é que todos sofrem. Sim ou não? Quando a casa tem um pai que é infantil, a esposa é a mãe do cara. Os filhos olham para a mãe e vê que tem um irmão mais velho, que acha ruim, que discute, que briga, que é uma criança, tamanho G, que em vez de mostrar o padrão de ser homem de Deus, mostra o padrão de como não ser homem de Deus. E eu posso falar algo para você? Sabe o que a gente ouve dessas crianças? Elas falam assim: quando eu crescer eu não quero me casar. Porque o padrão que elas veem de pai ou de mãe é um padrão que elas não querem para elas. Ouça e observe se seus filhos já não falaram isso. Eu não vou casar não quando eu crescer. Bom, outro ponto, nós precisamos funcionar como ministro. Fala, funcionar como ministro. Só para concluir aqui, todos nós somos ministros e todos somos membros do corpo, amém, irmãos? Se somos ministros, precisamos ministrar o corpo. Se somos membros, precisamos funcionar de acordo com o dom que o Espírito nos concedeu. Se uma pessoa não consegue funcionar adequadamente, isso pode ser um sinal de que ela ainda não cresceu o suficiente. Ele não cresceu. Eu não consigo fazer. Não cresceu. Precisa trabalhar para que ela possa crescer. Precisa ajudar, ensinar. Precisa dar um outro tipo de alimento. Isso diz alimento. Tem gente comendo um alimento muito ralo. Quanto tempo você gastou lendo a Bíblia? Quantos livros você leu esse ano? E aí? Qual o seu nível? O que você já avançou? Você está espiritualmente, vamos concluir o ano. Presta atenção nessa grande pergunta. Nós vamos encerrar o ano. Mais espirituais? Mesma coisa? Ou pior? Glória a Deus para quem vai encerrar o ano mais. Mas tem gente que está encerrando pior. E tem gente na mesma coisa. Agora eu falo, onde está o problema? Porque alguns mais, outros a mesma coisa, ou pior. O tipo de alimento. O tipo de comida que você tem comido te dá as substâncias necessárias para crescer ou para ficar paralisado. E o último ponto é, todos nós precisamos falar. Começa a falar para o seu irmão agora. Fala agora, começa a falar. Começa a falar, irmão. Começa a falar alguma coisa. Conta alguma coisa, fala. Nós precisamos falar. Só as irmãs agora, começa a falar. Olha o aumento que teve. Só os irmãos. Só as irmãs agora. Só os irmãos. Só as irmãs agora. Estou falando que elas falam mais. É absurdo. Isso aí está no DNA. Irmãos, na vida da célula, o fundamental é falar. Fala, falar. Lembre-se que nós não edificamos um grupo pequeno, mas nós edificamos igrejas nas células, amém? Então, aqui nessa reunião de celebração, dá para falar? Não dá. Você não tem liberdade para poder falar. Um ou outro dá testemunho. Mas e na célula? Na célula, falar é a forma que você edifica a casa de Deus. É falando. Se não falamos, nós não crescemos e nem conseguimos ministrar de acordo com o nosso dom. Só nós precisamos falar, amém? Mas olha, cuidado, seja cuidadoso, porque para não termos um falar negativo, você tem que zelar pelo que você está falando, amém, irmãos? Há vários tipos de falas negativas que destroem, ao invés de edificar. Outro falar extremamente destrutivo é a crítica. Quem critica, destrói. Fofoca, fala da vida dos outros. Ministramos sobre fofoca aqui. Destrói. Então, nós não devemos ter palavras de crítica em nossas células. Nós devemos rejeitar toda palavra de crítica na célula. Pastor, eu tenho uma reclamação para fazer. Pode fazer, irmão, mas faz só para o seu líder. Ou para a pessoa que fez algo de errado. Mas nas nossas células, não. Fala, na célula, não. Fala, e nem aqui nessa reunião. Levanta alguém aqui, eu quero fazer uma reclamação. Tem um formuláriozinho lá, reclame aqui. Você preenche.
marca comigo. Esse formulário marca comigo. Marca com o pastor. Faz a reclamação. Ou fala para o seu líder. Não há problema em reclamar. O problema é que nós não fazemos críticas na célula. Porque você pode influenciar pessoas que não estão vendo o que você está vendo. E elas podem não entender. E dar problema aí. Você está me ouvindo? Então veja, irmãos. Você se lembre sempre que é pela boca que a maior parte das doenças naturais se propagam. Sim ou não? Bom, e não é diferente na vida espiritual. É pela boca que a maior das doenças espirituais se propagam. Por causa de falar o que não deve, compartilhar o que não deve, as pessoas saem, pessoas desistem, pessoas param. Amém? Fique de pé, só fazemos uma oração para concluir. Avancei no horário. Amém, Luciano. Cadê o Luciano? O que nos resta é orar pelo Brasil agora. Amém. 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 Irmãos, essa semana, presta atenção aqui. A Igreja Videira vai completar daqui a pouco 7 anos. Aí vai se renunciar uns. E nós estamos fazendo parte desse projeto de edificar. Muitos de vocês estão aqui e nem sonham que é fazer uma reunião, que sonhava com isso, numa casa. E dali ficar alguns meses gerando, crendo, e de repente as coisas irem se encaixando. Nós estamos edificando a igreja. E o que me dá alegria no coração de fato é de ver os frutos que temos dado. As pessoas têm ficado com o coração cheio, desejosos por conhecer algo mais de Deus. Pessoas que desejam ser usadas pelo Espírito. Você está num lugar onde as pessoas investem e querem investir. Nós não somos perfeitos nisso, mas o nosso coração é que você seja alguém usado por Deus. É fato que nós não ficamos parados. E todo momento tem algo novo acontecendo, um motivo novo. Essas semanas aqui, por exemplo, foi a semana do MCMC. Eu nem me atrevo a perguntar quantos fizeram. Nem me atrevo. Vou estar olhando isso, mas às vezes nós passamos por um momento da vida, na obra, que às vezes você não vê as coisas acabadas. As paredes ainda estão lá sem reboque. Há muito trabalho para ser feito. E dá aquele negócio, você não acredito, ainda tem tudo isso. É fato que o desânimo vem. Por isso que nós precisamos estar unidos, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas que passaram por impacto há pouco tempo. Vai ter outro impacto há 2 semanas. Cadê a motivação? Cadê a alegria? É a obra de Deus que nós estamos edificando. Cadê a vontade de estar lá, ministrando, orando lá? É a obra de Deus que nós estamos edificando. Você sabe uma coisa que está marcando o coração de Deus? É quando você ganha alguém para Ele. Quando você chama alguém e essas pessoas ouvem a voz de Deus através da sua voz, através da sua vida. Isso está marcando o coração do Pai. E ainda quando você cuida dela, isso marca 10 vezes mais, porque você está fazendo discípulos para Jesus. Esse é o nosso coração. E às vezes o desânimo vem, o cansaço vem. Edificar qualquer obra é cansativo. Olha, é legal quando vem funcionário novo, que eles vêm com aquele gás todo e você está lá, você fala, uau. O cara vai e reboca a parede tão rápido, faz com excelência, faz assim, meu Deus, até gosto. Mas um dia o funcionário novo também cansa. E nós vamos ficar vivendo naquela de sempre preciso de alguém novo para me motivar. Deixa eu falar algo para você. Já tem um vinho novo dentro de nós. Agora, nossa unidade é o que nos renova. A nossa aliança, a nossa força, o quanto nós somos sérios, o como nos preocupamos e cuidamos dos irmãos. Lembre-se que Deus não terminou a obra que Ele começou, e nós só estamos no começo. Vejo os jovens, vejo os casais novos, vejo as pessoas se chegando. Eu quero alertar algo para você: não perca os olhos da obra consumada.
Não pense que o que você está vivendo nesses dias aqui é só poxa, aquela emoção toda, aquela força foi embora. Não foi. Há um projeto enorme. Não deixe de sonhar com as coisas que Deus tem para você. Sua casa restaurada, sua família restaurada, projetos grandes. Sabe, Deus nunca sonhou com você infrutífero ou comendo o pior nesses dias. Deus sonha com você com algo novo. Tem um projeto de Deus para a sua vida. Eu quero dizer algo para você. Essa obra, ela não é obra de homens. Ela é obra de Deus, que Ele delegou para homens. E cada um aqui é importante. Até quem nos visita são pessoas importantes para que essa obra aconteça. Por mais que você, pastor, vim só ver, sou de outra igreja, a sua presença aqui hoje fez a diferença. Eu creio nisso. Deus não une pessoas sem propósito, irmãos. Deus sempre une pessoas com um propósito em comum. E isso é bênção para nós, amém? Então, se você está perto da sua célula,